Boa noite. Bem-vindos, né? Espero que a gente tenha uma noite muito agradável. Saíram de casa com essa chuvinha, né? Acredito que algumas pessoas ainda cheguem, né? Por conta do trânsito, não deve estar normal como os outros dias. Mas para a gente é uma felicidade muito grande estar recebendo vocês aqui, porque hoje a gente está iniciando as comemorações dos 41 anos de escola. E dessa vez a gente vai começar com uma série que a gente chama de diálogos, que é conversa entre profissionais que possam trazer alguma informação relevante para vocês e os pais. Então a ideia é que inicialmente a palestra aconteça, né, o tema seja abordado, e à medida que esse tema vai sendo abordado, vocês vão elaborando perguntas que tiver interesse, né? A gente não interrompe a palestra. E vocês vão elaborando perguntas, e essas perguntas vão ser passadas ao final, na segunda etapa, na verdade, dessa palestra, para a palestrante que vai respondendo a essas perguntas. Tá? Então, relembrando, né, é início de aniversário da escola, é um momento festivo para a gente. 41 anos é muito tempo para uma escola, então, com muita, vamos dizer, determinação, com muito amor pela educação, para se manter 41 anos. Como a gente brinca um pouquinho, novinho, né? A gente sempre procura fazer uma plástica, sempre está recalchutando as ideias, o espaço, para a gente estar se atualizando. O mundo está mudando muito rápido, a gente também tem que ir acompanhando. Preservando os valores que a gente acredita, que inclusive são a base do nascedouro da escola, né? Muitos dos valores que a gente prega até hoje já existiam no Ana Teresa desde o início do colégio, e também trazendo novos, né? A gente sempre procura e busca estar, né, em atualização constante. Então, hoje a gente começa com essa palestra e amanhã a gente tem uma manhã de atividades, certo? Então, a gente vai ter show aqui inicialmente. Quem foi para uma das nossas culminâncias e teve a oportunidade de participar de um show de Rai Gramacho, que vai ter aqui amanhã, inicialmente, para a gente começar com um momento alegre, feliz, vai ter coral das crianças, vai ter bolo, e depois a gente começa as oficinas, né? E essas oficinas a gente vai ter também muita coisa legal. A gente vai ter uma oficina com Pense Matemática, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Os meninos do Fundamental 1 estão, né, participando desse processo de alfabetização matemática. A gente vai ter oficina de robótica, a gente vai ter maquiagem, a gente vai ter limpeza de pele, a gente vai ter a coisa aqui amanhã. E 2 projetos, assim, algumas coisas que são assim, muito importantes para a gente, porque são coisas da escola, que a gente vai poder estar dividindo com vocês. Uma é o Pense Matemática, a outra é a oficina de robótica, mas também a gente vai ter o projeto Poder Jovem, que é dos meninos do Fundamental 2 e do Médio, onde a gente convida esses meninos a elaborarem alguma ação humanitária, alguma ação social, algo que eles possam contribuir para a sociedade. E tem toda uma elaboração desse projeto, desde o planejamento até a execução. E eles amanhã vão estar apresentando isso aqui para vocês. No ano passado a gente já teve o Poder Jovem. Esse ano a gente está incrementando um pouquinho mais. E o Garage Ceia dos meninos da Educação Infantil e do Fundamental 1. Né? Então, esses são coisas da escola que a gente gostaria que vocês participassem, que vocês conhecessem, né? E que vocês estivessem próximos a isso também. Além das coisas de fora que a gente também traz. Então, a gente aguarda vocês aqui amanhã, né? Porque isso é só o iniciozinho, esse momento é só o iniciozinho, certo? E amanhã a gente está esperando vocês. Eu vou chamar a Gabriela, que é quem vai mediar esse momento de diálogo, certo? E bem-vindos, obrigada, né, por terem vindo, tá? Boa noite, meu nome é Gabriela, agradeço a presença de vocês. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou gestora do ensino médio aqui na escola, sou pedagoga, psicopedagoga, educadora especial, e hoje venho falar um pouquinho de vocês, assim, falar sobre um pouco da palestra que foi escolhida, na verdade, a dedo, não é? Porque a gente vem vivendo momentos, não é, de tensão, não é, com tantas coisas acontecendo aí, como o último episódio, né, na escola de Suzano, que a gente não sabe se foram os jogos, se foram as famílias, a base familiar, se foi, enfim, na verdade não é nenhum puxão de orelha,
o tema da palestra foi para que a gente pense um pouquinho como é que andam as nossas famílias, não é? Como é que só para ouvir mesmo, para fazer uma reflexão, não é, acerca do momento que vivem as famílias hoje, não é? Eu vou deixar vocês agora com a nossa palestrante, doutora Joana. Então, pessoal, eu sou mãe também, né? E hoje nós enfrentamos uma vida que complica muito a questão da conhecida educação doméstica, né? Vivemos tempos em que conciliar essa missão com as necessidades, né, de uma família e com as demandas da sociedade é muito complicado, e a escola fica aí no meio tentando entrar nesse malabarismo. Então, essa palestra vem com uma proposta de reflexão de como a sociedade hoje se organiza e do que a sociedade nos propõe, o que a sociedade nos exige e como é que a gente está vivendo dentro desse rio social, né? Se a gente está no modo automático ou se a gente está conseguindo ter um pensamento crítico a respeito. O modo automático, eu não sei se todos aqui já assistiram aquele filme Clique, é uma comédia com Adam Sandler. Não é nova não, mas é muito interessante. Eu vou resumir rapidinho. Ele é um cara estressado que quer ser promovido no trabalho e está abarrotado de tarefas e tal, não tem tempo para a família e tal, e o chefe fica enganando ele. Então, em determinado momento, uma figura mágica concede a ele um controle universal. Ele queria um controle remoto para controlar os aparelhos da casa dele que ele não sabia. E aí, de repente, esse controle universal, ele não controla apenas os aparelhos, controla a vida, controla as pessoas, controla o tempo. Ele pode pausar momentos, pular momentos, acelerar ou deixar em câmera lenta. E aí o que acontece? Quando ele acelera ou pula algum momento, ele vai para o momento seguinte, mas aí quando ele pode entrar no menu do controle e retornar para ver o que se passou na cena que ele pulou, e estava ele lá no modo automático, que é parecendo um zumbi, fazendo as coisas e respondendo sim, ok. Esse é o modo automático que a gente entra muitas vezes, né? E, infelizmente, a gente entra muito nesse modo quando a gente está em casa, na presença dos nossos filhos, né? Eles vêm falar com a gente, tá. E a gente está com a cabeça em outro lugar, ou então na televisão, ou então nas tarefas que a gente está executando ali, e aí o filho vem e te mostra um desenho e quer fazer uma programação com você, e você, ok, daqui a pouco você nem se lembra o que é que você falou, não é? Esse é o modo automático, que nós estamos vivendo só no modo automático. Eu quero que a gente tenha uma reflexão sobre a sociedade. Então, eu trouxe 3 vídeos. Na verdade, é um vídeo só, de 3 minutinhos, e ele está repartido em 3 partes. E o vídeo fala sobre a cultura das redes sociais de hoje, né? Então, terminou comendo algumas partezinhas pequenas do vídeo, mas basicamente o vídeo mostra pessoas vivendo coisas de mentira. E não apareceu legenda, mas sempre floreando as coisas, as postagens, né? Quer dizer, está tudo chato lá onde ele está vivendo, mas treino maravilhoso, alimentação saudável, trabalho não sei o que lá, estou lindo, isso, aquilo, festa legal. Só que fingimento. E aí vamos começar a refletir sobre isso e os impactos disso na educação. Então, hoje nós vivemos numa sociedade que valoriza a ideia de bem-estar. E essa supervalorização do bem-estar desnaturaliza processos humanos naturais. Então, desde que a gente nasce, a gente sofre. A punição é um processo natural da vida. Desde que o bebê sai da barriga da mãe, ele está sendo punido, né? Porque ele sente frio, vê uma luz,
que ofusca os olhos dele, sai do lugar de segurança e conforto dele. Nós passamos fome, passamos mudanças de temperatura, nós desejamos coisas que não podemos ter. E a sociedade de hoje, que valoriza demais a imagem, que eu chamo de sociedade do bem-estar, ela tira a naturalidade desses processos pelos quais sempre todo ser humano passou, que são as dificuldades da vida. Por que isso? Porque dentro da virtualidade, que foi algo que os avanços tecnológicos possibilitaram, existem coisas que na vida natural são impossíveis ou improváveis, ou muito difíceis, se tornam banais e corriqueiras no mundo virtual. E aí, como exemplo disso, a gente vê que no computador a gente pode desfazer qualquer coisa, a gente pode copiar, colar, recortar qualquer coisa, a gente pode deletar o que a gente não gostar, a gente pode salvar o que a gente gostou. A gente pode reviver nos jogos de videogame, né? Morre e vive, morre e vive, morre e vive. Como se na vida real isso fosse possível. E aí o que acontece? O mundo digital, ele traz ideias que contradizem a natureza humana, afastando a naturalidade de processos inerentes à vida. E esses processos que estão tão distantes da cabeça das crianças hoje e estão começando a parecer irreais para a gente, são plantar, colher, né? Esperar, morrer, errar, consertar. Antigamente a vida era composta de muito mais processos demorados do que hoje. Hoje tudo é instantâneo e isso está afetando a maneira como as crianças compreendem o universo. Porque na época de nossos pais, se alguém que vivesse na roça, quisesse um bolo de aipim, o que ele teria que fazer? Ir lá na colheita, tirar um aipim da terra, levar para casa, lavar, descascar, ralar, misturar com a massa do bolo, bater tudo na mão, botar no forno a lenha, demorar, sei lá, 1 hora para cozinhar, tirar o bolo do forno, esperar o bolo ficar morno, desenformar o bolo, esperar esfriar, senão dá dor de barriga, e aí vamos comer o bolo 5 horas depois que eu desejei comer um bolo de aipim. Hoje em dia, a gente quer uma coisa e bota a pipoca no micro-ondas. E, embora isso seja maravilhoso por um lado, é tenebroso por outro lado, porque as crianças de hoje não entendem mais os processos e as consequências naturais que a vida exige de plantar e colher. E não se planta e colhe apenas vegetais, você planta ações e colhe valores, não é? Você planta comportamentos e colhe boas consequências. As crianças hoje estão tendo dificuldade de compreender isso, justamente porque a vida é instantânea e fácil demais. E aí, além dessas possibilidades virtuais que estão sendo tão diferentes dos processos naturais da vida, a gente ainda tem os apelos da mídia, que se opõem às possibilidades reais. Então, a mídia hoje faz as pessoas acreditarem no que é conveniente para as corporações e as entidades e as pessoas que estão dominando os veículos de mídia, né? Então, o bom, o belo, o agradável, às vezes até o justo, é determinado pelo que a mídia vende para as pessoas. E as pessoas compram muito barato, justamente porque a mídia tem um poder de bombardear a nossa mente. Lembrem de atores que você não entendeu porque viraram sex symbols. E depois de um tempo você já achava bonito ou bonita. Com certeza, se você se esforçar um pouquinho, você vai lembrar disso. Eu lembro claramente de pessoas que, quando apareciam na TV ou no cinema, eu não entendia. Gente, por que acha essa pessoa tão maravilhosa? Mas a mídia faz essa campanha. A mídia constrói imagens. E ao construir imagens, ela constrói necessidades. É assim que o mercado
financeiro, o mercado de consumo funciona. Inclusive, uma das profissões que mais exige conhecimentos de psicologia é publicidade. A maioria das pessoas não sabe, mas existem estudos gigantescos de psicologia que são direcionados para a publicidade. Então, qual o pensamento das pessoas na sociedade naquela época? E aí se faz um estudo e aí se detecta quais são os ícones, os símbolos, as linguagens que mais estão povoando o imaginário das pessoas. E aí essas coisas são usadas pela publicidade para realizar propagandas. Então, eles realmente entram na mente das pessoas. Por mais que a gente acredite que, não, eu tenho senso crítico, todo mundo diz que tem senso crítico, infelizmente. Mas nós somos determinados pela mídia também. O comportamento é multideterminado. Um dos determinantes do comportamento é a cultura, são os apelos. E, atualmente, a mídia está como um dos determinantes também. E aí o que acontece? A mídia, ela idealiza o que é bom, o que é belo, o que deve ser, o que é correto, o que é esperado, o que é justo. Vende esse pacote para a gente, a sociedade como um todo compra esse pacote sem perceber. E aí a mídia começa a vender necessidades, fabricar necessidades. Em todas as gerações humanas, ninguém teve celular. Hoje em dia, ninguém consegue viver sem celular. Porque celular é uma necessidade ou foi uma necessidade fabricada pela mídia para sustentar os detentores do capital? Eu não sou comunista, mas isso é uma realidade. E aí o que acontece? Tem uma palavrinha chamada hedonismo. O hedonismo é ser determinado pela busca do prazer, certo? Hoje em dia, a sociedade, ela é hedonista. As pessoas estão o tempo inteiro querendo se sentir bem, querendo estar legais, querendo uma coisa boa. Hoje em dia, questões naturais de sofrimento que as pessoas sempre passaram levam pessoas a procurar terapia. A terapia é super válida. Sou psicóloga, gosto de fazer terapia também enquanto paciente, mas um professor meu de pós-graduação, uma vez, é um exemplo, disse, um paciente novo chegou para mim dizendo que estava se sentindo solitário e que ele procurou a terapia por isso. E aí, quando eu fui investigar a vida desse paciente, ele tinha saído da casa dos pais há poucos meses, nunca tinha vivido sozinho antes, e agora ele estava morando só. Numa rotina um pouco isolada, porque ele estava trabalhando, estudando e tal, e ele estava ainda se adaptando a essa vida de estar sozinho. E a queixa dele é justamente solidão. Mas se a gente parar para pensar melhor, ele está vivendo as partes boas e as partes ruins de uma escolha de vida que ele fez. Não é? Então, é um sofrimento natural pelo qual ele está passando. E hoje em dia, sofrimentos naturais estão se tornando insuportáveis para as pessoas. Sofrimentos pelos quais a humanidade sempre passou, como luto, por exemplo, já estão levando as pessoas para a terapia, porque a mídia vende tanto a ideia de bem-estar que ninguém mais suporta sofrer. Ninguém mais suporta a ideia de não estou me sentindo bem. Mas não se sentir bem é natural. Tem dias que a gente não se sente bem. Tem períodos que a gente não se sente bem. Se começar a ser uma coisa prolongada, é bom procurar uma terapia. Mas as pessoas não estão nem aguentando passar pelo processo até perceber que realmente estão precisando de ajuda. Por quê? Porque a sociedade e a cultura hoje é voltada para a busca do prazer. A comida hoje é hiperpalatável, tudo é muito condimentado, tudo é muito salgado, é muito gorduroso, é muito doce, é muita informação. Então, até a alimentação está baseada na busca pelo prazer. As pessoas estão perdendo o prazer por alimentos naturais que sempre existiram, sempre nutriram os seres humanos e são bons.
mas nós estamos ficando viciados em doce, em alimento muito condimentado, e isso é só a ponta do iceberg. Toda a cultura hoje é voltada para eu me sentir bem. Eu tenho milhões de opções no Netflix. Além de Netflix, eu ainda tenho um monte de coisa. Tenho um monte de rede social. Então, o tempo inteiro eu estou ocupado, me sentindo bem, me nutrindo e buscando o meu bel prazer. A sociedade, então, hoje, eu julgo como hedonista. E aí, o que acontece? Além disso tudo, a mídia mostra um monte de coisa para a gente, mostra um monte de itens de consumo que a gente não pode ter, né? Mostra ideais de vida que a gente não pode alcançar, mostra corpos que a gente não consegue ter, porque não são apenas baseados em hábitos, não são apenas baseados em atividade física, em alimentação, são baseados em genética também. As pessoas são diferentes, elas vêm ao mundo diferentes, mas a mídia vende tanto para a gente os ideais, que isso começa a nos deixar o ser humano em constante estado de falta. Poxa, eu queria ter aquela coisa e não consigo. Eu queria ser daquele jeito e não consigo. Eu queria me sentir sempre de tal forma e não consigo. E aí no Instagram, no Facebook, etc., todo mundo está sempre lindo, maravilhoso. Todo mundo só mostra a melhor parte do seu dia. Todo mundo só mostra a comida mais gostosa, o lugar mais badalado. E a gente fica vendo essas coisas e tendo uma fantasia de que em algum lugar, para alguma pessoa, a vida é extremamente maravilhosa 100% do tempo. Portanto, é possível. Então, se é possível, eu vou viver desejando. Que nem criança que deseja voar. O sonho de eu acho que o sonho de 99% das crianças é voar, não é? Mas até determinada idade, depois elas entendem que é impossível voar sem estar dentro ou cercado por algum aparato aerodinâmico. Então, quando ela alcança essa maturidade de conhecimento do mundo, ela abandona esse sonho porque é irreal. Mas hoje a mídia e a sociedade da tecnologia da informação vende para a gente sonhos irreais, como as crianças sonham em voar. Mas a gente ainda não percebeu que eles não existem. E isso causa um sofrimento pela desigualdade social. Não a desigualdade social de pobres versus ricos e miséria versus poderosos, mas a desigualdade social pura e básica do Instagram. Isso já causa sofrimento para a gente todos os dias. Então, os apelos à mídia, eles levam as pessoas a dissimular a vida, assim como no Vida, que a gente assistiu, não é? Que uma postagem leva a outra, e é fingimento levando a fingimento, e as pessoas ficando dependentes de ver se estão sendo curtidos aqueles momentos que elas fabricaram e fizeram as pessoas acreditar que elas estão vivendo. Então, ter um momento falso seu curtido dá uma falsa sensação de felicidade. E isso porque a mídia nos mostra ideais inalcançáveis, a mídia esconde as mudanças naturais da vida, né? Então, os atores não envelhecem nunca. As atrizes não vou dizer atrizes, os artistas não envelhecem nunca. E por incrível que pareça, a cada dia eles estão mais bonitos. As artistas que engravidam conseguem ficar mais belas e esbeltas depois que elas dão à luz, não é? As maquiagens hoje não são maquiagens, são máscaras. Não sei se vocês já viram, mas na internet existem artistas, maquiadores, que estão ficando famosos no mundo inteiro por conseguir transformar pessoas em personalidades do mundo artístico só com maquiagem. Não sei, quem aqui já viu um vídeo ou imagens assim? Pois tem artistas que conseguem me pegar aqui,
fazer uma maquiagem no meu rosto e me transformar em Julia Roberts ou no Capitão Jack Sparrow. E se vocês procurarem na internet, vocês acham isso. Ou seja, a maquiagem hoje virou tanta tecnologia, mas é uma tecnologia, não é virtual, é real, que consegue literalmente transformar as pessoas. Então, nós estamos viciados em maquiar tudo na nossa vida. E os artistas, eles sempre estão extremamente maquiados em qualquer veículo de mídia, não é? Ana Maria Braga não ficou velha até hoje, eu não entendo como. Mas eu acho que ela realmente, ela é idosa já, eu tenho certeza. Quando eu sair daqui, eu vou pesquisar a idade dela. Mas isso engana as pessoas. Isso faz a gente sempre querer estar maravilhoso daquele jeito. E aí, esses apelos da mídia, essa dissimulação que a mídia mostra para a gente, uma vida disfarçada, tudo é editado, todas as imagens que a gente vê hoje em revista, em qualquer coisa, é editado, não é mais real. Isso nos leva a mentir, a omitir e a ter relacionamentos rasos. Por que relacionamentos rasos? Porque todo relacionamento que envolve intimidade, ele é baseado em tolerância e em revelação, autorrevelação. Então, para a gente ter intimidade com alguém, a gente se mostra, se expõe. E a pessoa também se expõe a nós. Então, nós toleramos o que a pessoa nos expõe e a pessoa tolera o que nós expomos a ela. É assim que a gente constrói intimidade, não é? Então, a gente tem amigos, sabe todos os defeitos deles, mas nós amamos nossos amigos. Só que a sociedade hoje finge tudo tanto que ninguém consegue mais ter um relacionamento genuíno, de intimidade com ninguém. A gente não conhece mais as pessoas de verdade. As pessoas mostram fotos e quando a gente encontra, a gente toma um susto, né? Quem é você? Porque ninguém quer mostrar os seus defeitos hoje. Todo mundo quer maquiar a imagem que expõe. Portanto, se eu maqueio tudo que eu exponho, maqueio não fisicamente, maqueio de finjo o que está acontecendo. Finjo uma realidade. Se eu maqueio tudo que eu exponho, ninguém vai me conhecer de verdade, porque eu só estou mostrando aquilo que eu quero mostrar. Portanto, se eu não me mostro por inteiro, as pessoas não vão precisar tolerar as coisas que eu mostro que não são tão agradáveis assim. Porque eu só mostro o que é mais bonito, o que é mais agradável, o que é mais legal. Então, eu não vou conseguir construir intimidade com ninguém. Hoje em dia, os relacionamentos são rasos. E os relacionamentos são uma das principais fontes de reforço para o ser humano. Reforço é tudo aquilo que mantém o ânimo, mantém o comportamento. O ser humano é um ser social, ele precisa da presença de outras pessoas para se sentir nutrido, se sentir vivo, se sentir motivado, se sentir feliz. Se a gente não consegue estabelecer relacionamentos íntimos, a gente não tem acesso genuíno e aprofundado a esses reforçadores sociais. Então, por isso que hoje em dia todo mundo parece tão feliz nas fotos, mas muita gente está infeliz. E aí vamos agora discutir como é que essa cultura contemporânea está afetando a relação que os pais têm que estabelecer de limites com os filhos e o tempo que os pais têm para dispor desse relacionamento. Hoje em dia, as famílias basicamente estão estressadas e cansadas. Não apenas os pais, mas as crianças também estão estressadas hoje. E as pessoas se assustam. Poxa, mas você tem tudo, como é que está estressado? Hoje em dia, o número de horas que uma criança tem com ocupações programadas, estruturadas, é muito superior ao número de horas que nós tivemos na nossa infância.
A gente tinha muito mais tempo ocioso do que as crianças têm hoje. As crianças hoje estão vivendo rotinas em carga horária parecida com rotinas de adultos, às vezes maiores ainda. Então, o tempo de atividade mental estressa também. Por isso que hoje em dia tem tanta criança estressada, porque tem milhões de coisas para ela fazer. E todo mundo está morto de cansaço. A vida está cada vez mais complicada, mais cara. A realidade social e econômica do país não favorece. Os pais estão tendo que trabalhar muito mais, né? E estão vivendo cansados. Porém, se a gente se esforçar um pouco para pensar, antigamente existiam pais e mães, principalmente pais, porque a sociedade era diferente, que trabalhavam muito mais do que muitos pais hoje trabalham e reclamam que estão cansados. Minha mãe sempre me disse que, na infância dela, muitas vezes meu avô não via os filhos acordados durante a semana. Ele saía para trabalhar quando os filhos ainda estavam dormindo e muitas vezes durante a semana ele voltava para trabalhar com os filhos já dormindo de novo. Então, meu avô trabalhava muito mais do que a gente está trabalhando hoje e está reclamando. E aí o que acontece? Nós, como pais, temos um acúmulo de demandas, né? Trabalhar em 2 empregos e fazer um projeto para melhorar financeiramente, fazer uma palestra, isso, aquilo outro. E as possibilidades que a vida nos dá hoje também aumentam as nossas demandas. Então, hoje dá para trabalhar pelo WhatsApp. Hoje você tem e-mail. Hoje você alimenta a sua rede social para alimentar o seu trabalho também. Então, é tanta coisa possível nas tecnologias de hoje que as demandas estão aumentando. Então, antigamente, o horário de trabalho se resumia quando eu vou para a empresa ou instituição, sei lá, e aí eu cumpro minha carga horária e acabou. Depois eu vou para casa, porque não tinha telefone, não tinha celular. Hoje em dia tem telefone, tem celular, tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn, tem e-mail, tem isso, aquilo outro. E você vai levando as demandas para casa. E aí você ainda vai criando novas demandas, né? Para poder linkar com outras pessoas e formar redes de contato, não sei o que lá, para melhorar o status social, para poder, porque está precisando de dinheiro. E aí, essas possibilidades que a tecnologia dá hoje aumentam muito a demanda, então a gente vai ficar cada vez mais abarrotado. Nós hoje também estamos todos tendo uma exposição exagerada a estímulos virtuais, de qualquer idade. Da criança recém-nascida ao idoso de 100 anos, todo mundo está exposto a estímulo virtual hoje em dia. E cada vez mais, nós estamos exageradamente. O ser humano praticamente não tem mais aquele tempo que ele está sentado e diz, não vou fazer nada. Agora estou entediado. Ninguém fica entediado hoje. Porque na hora que eu estou entediada, eu ligo lá, pego meu celular e me desentedio na hora, né? E as crianças, então, que não têm paciência para ficar entediada, elas clamam a todo momento por estarem sendo estimuladas por meios virtuais e tecnológicos, porque tem tantas possibilidades que ela não tolera, não tem nada para fazer. E aí, quando a gente está no celular, panguando, a gente não está fazendo nada. Você pode dizer que você, às vezes eu estou no celular correndo lá, eu não estou fazendo nada. Não, você está fazendo alguma coisa. Você está sendo estimulado visualmente e mentalmente, porque você está pensando no que está acontecendo, está pensando nas conversas, você está fazendo links. Então, a sua mente está trabalhando. E o que acontece? Hoje em dia existe uma dependência digital generalizada. Todo mundo está viciado em tecnologia. Os pais reclamam comigo que seus filhos estão viciados em tecnologia, mas os próprios pais estão viciados.
Uma vez, a TV Soteropolitana me chamou para dar uma entrevista, né, sobre os impactos da tecnologia na educação das crianças. E aí, eu falei uma coisa, eu disse o seguinte: se você está viciado em tecnologia, você não tem moral nenhuma para limitar o tempo de uso de seu filho. Limite o seu tempo de uso, para que você possa ter respaldo para mostrar para seu filho que ele está viciado em ser estimulado tecnologicamente. Não adianta a gente só olhar o lado ruim da tecnologia quando a gente está desfrutando do lado bom da tecnologia e está cego para nós mesmos, mas olhando o defeito do outro. E o outro que a gente olha o defeito em primeiro lugar é das crianças. Aí eu já falei para vocês, né? Isso tirou o ócio da vida das pessoas. Ninguém fica entediado mais. E a psicologia diz que estar ocioso é muito importante, porque é nos momentos de ociosidade, no momento que você não tem realmente nada para fazer, que a criatividade brota de uma maneira mais frutífera. Os momentos que a gente tem ideias criativas e construtivas são justamente os momentos que a gente não tem nada para fazer. E hoje em dia as pessoas não têm mais nada para fazer. Então a criatividade daqui a algum tempo vai começar a diminuir. Inclusive já existem pesquisas na área de educação que estão mostrando que o ser humano está emburrecendo. Que o coeficiente de inteligência do ser humano está descendo. Por quê? Porque a gente não tem mais tempo para alimentar a nossa imaginação. O ser humano chegou onde chegou hoje por causa da imaginação. E a imaginação, ela é mais frutífera quando você não tem zona nenhuma para fazer. E como a gente está ocupado no meu bel prazer, o tempo inteiro olhando a minha rede social, assistindo a minha série, olhando uma coisa que eu gosto, o nosso tempo de convivência em família está diminuindo cada dia mais. Porque cada um fica de olho na sua tela o dia inteiro. Se bobear, a gente não percebe, o tempo passa assim. Quando a gente vê, passou o dia todo e você só ficou maratonando Netflix o dia inteiro. E seu filho zerou não sei quantos jogos que ele conseguiu baixar. E vocês não sentaram e conversaram 1 hora no dia. Então, como as pessoas têm menos tempo de convivência e também como a sociedade maqueia tudo, hoje em dia as pessoas têm menos relacionamentos de intimidade do que tinha antes. O sentimento de solidão está aumentando porque antes as pessoas tinham mais relacionamentos profundos do que hoje. Se você fizer uma pesquisa empírica, né? Conversar com pessoas mais velhas do que você e perguntar sobre as amizades que essas pessoas tiveram, você vai perceber que as gerações de pessoas mais velhas hoje, elas viveram uma vida social muito mais profunda do que nós. Nós hoje temos possibilidades de alcance social muito maior do que elas tinham, mas é tudo muito raso. Ninguém se aprofunda em nada. E os relacionamentos de intimidade são o que alimenta a alma do ser humano. Portanto, hoje em dia, o ser humano está ficando muito mais vulnerável a doenças psíquicas mesmo do que antes. Porque a gente não tem mais redes de apoio, a gente não tem mais relacionamentos seguros. Então, a gente está mais propenso à depressão, ansiedade, transtornos de contato social e outras coisas piores do que antes. Também temos um fenômeno que hoje em dia as famílias são menores do que antes. Então, a possibilidade de comparar o desenvolvimento das crianças hoje é muito menor do que nas gerações anteriores, né? As famílias tinham um monte de primos. Hoje em dia tem família que não tem primo nenhum. E isso termina também dificultando para os pais de entender o comportamento dos filhos, né? Os adultos de antigamente eram especialistas em crianças. Hoje em dia,
muitos pais não entendem nada de criança, porque não tem criança nenhuma na família deles, e eles não convivem com criança, então dificulta até como os pais podem ajudar os seus filhos, como os pais podem detectar sinais preocupantes, porque eles não têm ninguém para comparar. Então, ficam achando, é normal, é uma fase, adolescente assim mesmo, criança assim, e às vezes perde de detectar que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa estranha. Hoje em dia também nós estamos cada vez mais individualistas, mais egocêntricos, e as crianças, elas estão tendo muita dificuldade de superar esse momento no seu desenvolvimento, não é? O desenvolvimento infantil, ele começa do egocentrismo mesmo, porque a criança vem ao mundo sem experiência nenhuma, só tem ali ela e a mãe. E aí ela vai ampliando o mundo dela aos poucos, ampliando, conhecendo outras pessoas, outras realidades. E aí ela, no início, ela acha que ela é o centro do universo, mas com o tempo, com a vivência, ela vai saindo do centro do universo e vai criando uma empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Hoje em dia, como a sociedade é muito voltada para alimentar o meu bem-estar e buscar o meu prazer, as crianças estão tendo dificuldade de sair dessa fase, porque a própria criança, como ela não tem tempo mais de ficar ocioso, ela não precisa mais tolerar a frustração de não ter nada para fazer, a frustração de não ter um brinquedo que ela quer, porque tem tantas milhões de opções que sempre dá para substituir. Então, como as crianças estão vivendo assim, no imediatismo, elas estão tendo dificuldade de interpretar que a vida não é se divertir o tempo todo. A vida não é legal o tempo todo. A vida tem partes ruins. Mas no mundo virtual não existe partes ruins. Quando dá tudo errado, você revive, você refaz, você salva o jogo. E aí está tudo tão possível para as crianças hoje, que elas estão tendo dificuldade de sair do centro do próprio universo. Então, isso está gerando adolescentes individualistas, que vai gerar adultos cruéis, e a gente precisa acordar para isso, para que o mundo possa ser um lugar melhor algum dia. Para piorar, hoje em dia, pelas demandas todas, infelizmente, as famílias estão terceirizando a educação. Por falta de tempo mesmo. Muitas vezes por falta de saco, porque a tecnologia oferece tantas possibilidades de distração que nós adultos temos dificuldade de tolerar as dificuldades em educar uma criança. E aí a gente termina terceirizando isso, sem perceber. Terceirizando para a internet, terceirizando para a babá, terceirizando para os colegas, terceirizando para a escola, que, aliás, é quem mais sofre com essa terceirização da educação. E é importante eu ressaltar para vocês que, quando eu digo isso, eu não estou jogando a culpa, sabe? Eu estou puxando a minha orelha também. A orelha que eu puxo aí, primeiro eu puxo aqui. Porque quando eu falei para vocês que às vezes a gente de noite percebe que maratonou a Netflix o dia inteiro, eu estou dando o meu exemplo. Eu também, de vez em quando, maratono Netflix do domingo inteiro. E aí, quando eu fui perceber, eu não fiz nada com meus filhos. Por quê? Porque a quantidade de ofertas de viver o prazer o tempo inteiro hoje está tão grande que a gente se esquece e terceiriza a companhia dos nossos filhos para a tecnologia e para quem mais estiver disponível. Aí vocês me perguntam, poxa, Joana, quanta bomba, eu estou triste, vou sair daqui, vou chorar um rio inteiro de lágrimas. Qual a solução para isso? Eu acredito que nós precisamos refletir sobre os nossos valores e pensar a educação dos nossos filhos baseada neles. Porque os valores são aquilo que traz sentido à vida. Aquilo que faz com que seja mais suportável aturar as partes ruins das minhas escolhas de vida é quando eu enxergo que, apesar de estar sendo difícil, existe um propósito
Eu escolhi aquilo porque está baseado em algum valor que eu tenho. Então, vou dar um exemplo pessoal, não me enaltecendo, mas eu não vou exemplificar a vida dos outros. Eu tenho que usar a minha como exemplo, né? Como eu usei a minha como exemplo para falar mal do Netflix, mal de mim com a Netflix, eu também vou dar um exemplo de uma escolha que eu fiz baseada em um valor pessoal. Então, ano passado estava sendo complicado lidar com a educação das crianças lá em casa, né? E aí eu e meu esposo conversamos e decidimos que eu ia fechar 2 turnos do meu trabalho para poder ficar mais em casa, para poder acompanhá-los mais de perto. E aí o que acontece? Eu encarei perda financeira com isso. Tendo perda financeira, então eu fiquei exposta a vários desejos e apelos da mídia que queriam se fazer de necessidade para mim e ficavam me causando aquela invejazinha. Poxa, eu queria tanto aquela bolsa, aquele sapato. Poxa, eu queria tanto ter um tempo para poder ir no salão. Poxa, eu queria isso, eu queria aquilo. Poxa, eu queria poder comprar uma alimentação X e Y, que é um pouco mais cara, mas que eu gosto, tal. Mas eu fiquei privada de um monte de coisa. E aí o que acontece? Enxergar essas privações, estar exposta a esses estímulos que são desejos para mim e eu não podia ter, era doloroso. Mas, embora eu me queixasse, porque eu sou um ser humano, quando eu parava para pensar e para perceber, eu dizia, não, isso que eu estou enfrentando é uma dificuldade decorrente de uma escolha que eu fiz. E por que eu fiz essa escolha? Eu saí do trabalho para pagar incêndio em casa, ou eu saí do trabalho porque eu acredito como um valor pessoal que a presença da família na educação dos filhos, teste a teste, é muito importante. A minha escolha foi por causa de um valor. Se fosse só para apagar incêndio e eu não acreditasse que realmente a minha presença era necessária ali, isso não ia me trazer um alento, não ia me consolar. Então, eu ia colocar a minha decisão em xeque e em algum momento eu poderia retroceder, deixar para lá e voltar a trabalhar, ou então eu poderia até entrar no processo depressivo ou ficar com o humor deprimido durante muito tempo. Mas o que me consolou foi ver que minhas escolhas estavam baseadas em meus valores. Então, eu acredito que os valores são o que dá sentido à vida, são o que faz a gente ter esperança de que nós estamos plantando para colher, de que nós estamos fazendo algo que a gente acredita que o mundo deve ser assim, a gente acredita que as pessoas devem ser assim, a gente acredita que as coisas devem funcionar de tal maneira. Esses são os meus valores. Então, a educação precisa ser baseada nisso. E aí, para a gente encerrar, quais são os 4 tipos de valores que nós precisamos perceber como estão sendo transmitidos na educação para os nossos filhos? Valores humanos, que são valores universais, né? Que é o valor à vida, o respeito, as diferenças, né? A justiça social, são valores humanos. Então, nós precisamos sempre perceber nas ações educativas que nós temos com nossos filhos. Quer dizer, ações educativas são as conversas que a gente tem com eles, os exemplos que a gente dá para eles, né? O sermão que a gente dá, o castigo que a gente estabelece, as metas que a gente propõe para nossos filhos, né? As recompensas que a gente diz que ele pode alcançar se ele tiver um comportamento esperado, e você explica o que é, né? Para ele fazer. Então, essas estratégias educativas, elas precisam sempre transmitir valores para a criança, porque vai fazer mais sentido. Porque todo ser humano ele tem um mecanismozinho emocional que faz ele entender quando uma ação é baseada num valor, quando uma ação faz sentido humano. Né? Todo ser humano vem com isso.
É só a gente acessar isso na criança. E que valores a gente vai passar para a criança? Valores humanos, valores culturais. Então, é importante preservar valores culturais. Quais são os valores culturais? Valores religiosos, valores filosóficos, valores da sua vizinhança, né? Existem bairros que têm culturas específicas e aquela cultura ela vai sendo mantida de geração em geração, não é? Hoje em dia ainda existem bairros em que as pessoas fazem a festa na frente de casa, na rua. E aí existe uma cultura naquele bairro em que todas as pessoas respeitam aquele festejo, né? E elas não reclamam que está fazendo barulho, porque elas sabem que no dia do aniversário delas, elas também vão poder ocupar a rua, né? Existem lugares que preservam uma cultura, cultura afro, cultura indígena, ou então a cultura portuguesa, espanhola, não sei, né? A religião da família, e aí vai para a igreja, então vai para o centro, a ação social. Isso são valores culturais. É importante também sempre estar passando isso para a criança, não é? Dizendo, você vê como é importante a gente ajudar o outro, porque nós acreditamos em tal dogma, e aí nós temos esse tipo de ação porque nós acreditamos nisso. Aí vai passando para a criança uma coisa que faz sentido, e ela vai entender que o que você está dizendo para ela não é só um sermão que você quer ficar mandando nela como se ela fosse um robozinho, mas ela vai entender que na sua mensagem existe um respaldo de um grupo cultural, né? Um grupo educacional. Existe uma comunidade de pessoas que tem a mesma cultura que você está transmitindo através de valores para ela. Valores familiares também muito importante preservar e passar para as crianças. Cada família tem valores diferentes. Então, a maneira como as famílias se portam à mesa, a maneira como as famílias se portam na visita uns aos outros, a maneira como as famílias se apoiam é diferente em cada grupo familiar. E é importante educar as crianças mostrando essas coisas. Na nossa família nós valorizamos isso, aquilo e aquilo outro. E você não vê tio fulano, vovô fulano, como eles valorizam. Então, nós acreditamos nisso. Por isso que é importante a gente se esforçar para poder sentar à mesa. Ou então é importante que uma vez por semana a gente separe um tempo, porque é o tempo da família, que a gente ou vai fazer uma atividade, ou vai jogar algum jogo, ou a gente vai visitar algum parente. A cultura da família, os valores da família também precisam ser passados para a criança, porque ela vai perceber aquilo e vai fazer sentido para ela. Então vai ser mais fácil obedecer um hábito quando ele encontra respaldo no comportamento de outras pessoas. Ou seja, ela vê, não faz sentido. O que meu pai e minha mãe estão fazendo faz sentido. E por último, é importante mostrar para a criança valores pessoais. Eu considero arriscado, por exemplo, criar um filho sem religião ou sem uma filosofia política, ou seja o que for. Eu vou criar meu filho escolhendo o que ele quiser ser da vida. Mas a vida inteira as culturas foram passadas de geração em geração, não é? E criança não tem maturidade emocional, não tem maturidade de vivência e não tem maturidade cognitiva para fazer todo tipo de escolha. Portanto, valores pessoais é uma coisa que a criança não pode escolher. Ela precisa que um adulto de referência para ela, importante na vida dela, transmita, respalde, diga que isso é importante, e ela precisa que esse adulto forneça consequências adequadas para o comportamento dela. Porque como uma criança vai discernir o que é certo do que é errado se o pai e a mãe nunca fornecem nenhuma consequência diferente para o comportamento dela? Se uma criança faz uma coisa legal, o pai age de determinada forma. Depois ela faz a coisa errada, o pai da mesma forma. Como a criança vai discernir o que é correto? Ela não pode fazer isso. Ela não tem estrutura mental para construir valores. É a família que constrói valores na criança. Então, nós precisamos
ser enfáticos nisso e fornecer consequências adequadas para os comportamentos de nossos filhos. Então, se meus filhos fazem uma coisa que eu determino e já disse para eles que é uma coisa correta, que é um valor, é importante, é bonito, é relevante. Se eles fazem isso, eles precisam saber que eu valorizo, que eu estou feliz com aquilo. É uma consequência. A consequência não é eu dar um presente para ele, entendeu? A consequência é eu mostrar que eu gostei. Poxa, meu filho, que legal que você teve força de vontade para fazer isso. Que bom que você respeitou seu colega. Que bom que seu colega bateu em você, mas você não revidou. Você foi uma pessoa digna. Aí você, a criança não sabe o que é digno. Não interessa, fala que ele foi uma pessoa digna. Ele vai entender se você parar para ler com ele ou explicar. Se ele perguntar, você diz a ele. Então, é importante reforçar o comportamento da criança positivamente. E também, quando a criança faz um comportamento inadequado, precisa vir uma consequência que ela não goste para ela saber que está errado. Então, fez besteira, vai ficar sem assistir, não vai brincar, não vai comer doce. Ou então, se for uma besteira muito grande, não faça isso. Que coisa feia. Você vai deixar seu filho dar na sua cara? Não pode, gente. Não pode de jeito nenhum. Antigamente, nunca deixariam uma criança bater nos próprios pais, né? Por que hoje deixam? Por que hoje é permitido? Então, as crianças não estão entendendo o que é adequado e o que é inadequado. Porque, simplesmente, ela faz uma coisa boa, ninguém está nem aí. Ela faz uma coisa ruim, ninguém sabe punir ou dar uma consequência severa bastante para que ela entenda. Aí, infelizmente, ela não vai discernir o que é certo, o que é errado, o que é esperado e o que é inesperado. Então, eu espero ter contribuído com vocês. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. E mesmo depois deles um pouco maiores, né, é importante que as famílias criem essas estratégias que as famílias criem as estratégias, né? A minha, depois de grande, a gente teve que montar um dia da semana, porque ela trabalha e estuda. Eu trabalho, estudo um pouquinho. E já está na faculdade. De um dia lá em casa, a gente abstrai algumas coisas, né? Vai para a cozinha, é um dia que a gente vai fazer hambúrguer, pizza, comer besteira, abstrair. Um dia da semana a gente come bobagem, porque a gente vai para a cozinha, porque senão a gente não se vê. Né? Moram só as duas. Então, assim, é criar estratégias para esses momentos de qualidade que a doutora Joana enfatizou. Só não vamos esquecer como está difícil hoje educar, tá bom? Vamos ter misericórdia uns com os outros. E sempre conversar, orientar, dar um conselho, dizer, eu vi uma palestra, eu li um artigo, tal, eu vi um vídeo, encaminha para aquela pessoa que você acha que tem dificuldade. Pois é. Problemas de vista, né? Isso. Gente, eu quero agradecer. Realmente, a participação do grupo foi enorme, mas a gente veio avançando na hora porque várias pessoas precisaram ir embora. Então, a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade da doutora Joana. Venha sempre. Você é muito bem-vinda. É só chamar. Obrigado. Boa noite.